Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é dos livros. Chegados os últimos meses do mandato, e eis que o Governo se tem desdobrado em apresentações e anúncios das grandes obras públicas que vão condicionar o ordenamento do território nacional. O maior investimento das últimas décadas, diz um Primeiro-Ministro, que não tardou em trocar o choque tecnológico pelo bem conhecido choque do botão. Entre as novas autoestradas, aeroporto, alta velocidade e nova ponte sobre o Tejo, são mais de 20 mil milhões de euros para serem geridos, na sua maioria, através de parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas são apontadas como uma solução vantajosa para o Estado, como um modelo que mais e melhores garantias oferece ao interesse público. Sempre que se levantam, à esquerda, críticas a este modelo, levanta-se o coro de quem as defende. Por um lado, o Governo. Por outro, os verdadeiros beneficiários do modelo, as empresas privadas e os consórcios criados para construir e gerir as obras que não deixam de ser públicas. E os cidadãos e cidadãs pagam. Pagam as derrapagens, os atrasos, as alterações do projeto inicial e pagam ainda as portagens, recompensando 2 e 3 vezes o investimento feito pelas empresas privadas que assim garantem taxas de lucro milionárias debaixo do chapéu protetor de um Estado que tudo faz menos proteger o interesse dos contribuintes. Vá-se lá saber porquê. A maioria dos ministros que assinam esses contratos, que nacionalizam riscos e prejuízos em nome dos lucros garantidos do privado, acabam meia dúzia de anos depois a gerir as concessões garantidas pela sua própria assinatura. Ferreira do Amaral, Pina Moura e agora Jorge Coelho. Os exemplos são muitos, mas uma coisa é certa. O Bloco Central continua a ser a escola de gestão mais disputada pelo mercado. Mas que dizer quando é o Tribunal de Contas a colocar em causa as vantagens destas parcerias? O juiz conselheiro Carlos Moreno, relator da auditoria do Tribunal de Contas às parcerias público-privadas nas rodovias, não podia ser mais direto nas suas declarações a um jornal diário. O Estado comportou-se como um anjinho. Hoje não há desculpa. E diz mais. Diz que não se cumpre o que está na lei há 4 anos, ou seja, não se compara o custo da parceria com o que implicaria caso o Estado avançasse sozinho. E é a pura das verdades. Nunca o Governo apresenta de forma transparente as alternativas às parcerias com privados. Nunca apresenta a previsão das contas caso recorresse à dívida pública. E não apresenta por uma razão que se compreende facilmente. O recurso à dívida pública tem custos muito inferiores para os contribuintes do que as parcerias público-privadas. Repare-se no exemplo da Ponte Vasco da Gama, já arrasada por outra auditoria do Tribunal de Contas, que constatou que o Estado pagou 3 ou 4 vezes essa ponte. Mas o Tribunal de Contas diz-nos agora que o Estado está completamente desprotegido na negociação das parcerias e na sua renegociação, assim como nos processos de reequilíbrio financeiro, o que tem levado, em muitos casos, à prorrogação do prazo de concessão como a solução possível. O relatório reconhece que Portugal é dos países da Europa que mais tem recorrido à contratação de parcerias público-privadas, assim como, e cito, com as parcerias público-privadas, incorre em custos de financiamento mais elevados do que aqueles em que incorreria se recorresse diretamente ao crédito. Fim de citação, senhores deputados. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quase a chegar ao fim da legislatura, em tempos de obras de regime, cabe-nos questionar os caminhos seguidos pelo Governo nestas áreas. Cabe-nos exigir que se saiba como são aplicados os dinheiros públicos.
Controlou-se o déficit à custa de sacrifícios dos trabalhadores e dos mais pobres, mas já todos percebemos que vem aí o tempo das vacas gordas para os privados na construção e exploração das estradas, da terceira travessia do Tejo, da alta velocidade, das plataformas logísticas. O debate em torno das grandes obras públicas tem que passar pelo seu modelo de financiamento e pelas condições das parcerias com privados. A transparência das opções e a sua justificação é um imperativo democrático. Assim como é um imperativo democrático o fim da promiscuidade entre a política e os negócios. Já tínhamos assistido à situação em que um ministro que negocia uma concessão onde inclui, vá-se lá saber porquê, uma cláusulazinha de exclusividade sobre as travessias do Tejo com a Lusoponte, verdadeira privatização do próprio Rio Tejo, se torna presidente desta mesma empresa uns anos depois. Assistimos agora a outro ministro de outro governo a fazer o mesmo. Jorge Coelho vai para a Mota-Engil, uma das construtoras com maiores interesses nas atuais concessões de autoestradas, algumas delas assinadas pelo próprio Jorge Coelho, assim como com interesses nas futuras obras públicas. Na véspera do governo socialista entregar a meia dúzia de construtoras civis negócios no valor de 20 mil milhões de euros, um dos mais destacados dirigentes do PS é contratado pela Mota-Engil. É inaceitável, no plano da separação entre os interesses do Estado, que são de todos, e os interesses privados, que são particulares, esta promiscuidade entre a decisão política e os negócios das grandes obras públicas. O Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de lei sobre o reforço das incompatibilidades dos titulares de cargos públicos e políticos. Cabe agora ao PS provar que a tão falada moralização que anunciou, pondo fim aos privilégios, chegará a todos, e não apenas aos do costume. Os do costume, os trabalhadores que de ano para ano veem o seu rendimento diminuir face à média europeia.